Olá, queridos amigos, bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Que bom ter vocês aqui para mais um vídeo sobre teologia, respostas dentro da palavra de Deus a assuntos teológicos, assuntos que envolvem a fé, a religião. E você pode encaminhar sua pergunta para mim. É só enviar para mim no Instagram que está aparecendo aí embaixo. Coloque um videozinho e eu vou responder você aqui no canal. Então, se não é inscrito ainda, já se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outros amigos. Talvez esse vídeo ajude outras pessoas que também tenham esta dúvida. Então fica com a gente até o final desse vídeo que eu tenho certeza vai ser uma bênção para você. Fala, pastor. Eu sou o Léo e sou de São Paulo. Tenho uma dúvida. Deus deixa bem claro, né, na Bíblia, qual que deve ser a postura do cristão em relação a matar a vida do próximo, né? O sexto mandamento ali, não matarás. Tem algumas situações muito específicas na própria Bíblia em que Deus até mesmo manda matar, mas ali trata-se de juízo ou algo que era necessário para que o povo, o mundo, tivesse preparado para a vinda do Messias. Na nossa Constituição também é condenável o crime de homicídio. Porém, tem algumas previsões ali que são as excludentes de licitude, que trata ali de estado de necessidade, legítima defesa. Essas excludentes que estão na nossa Constituição se aplicam ao cristão? Ou o cristão ele não tem esse direito de matar ninguém, independente da situação que seja? Um exemplo, um policial que é cristão. Se ele está numa situação, numa ocorrência em que a vida dele ou a vida do próximo corre risco e a única forma de resolver aquela situação é cessando ali a injusta agressão e podendo dar em morte. O policial que é cristão, ele está pecando contra Deus agindo dessa forma? Responde aí, pastor. Muito obrigado, Léo, por sua pergunta. Uma pergunta bem interessante e até, eu diria, delicada na resposta, não é? Porque esse é um assunto complexo. O sexto mandamento diz: não matarás. Deus é o doador da vida e ele então tem poder para tanto dar quanto tirar a vida. O ser humano naturalmente não tem essa prerrogativa, não deve tirar a vida de alguém porque ele acha que, não, eu quero ir lá e fazer justiça, eu vou lá e vou matar, Não, você está chateado com alguém, não dá direito a você de tirar a vida de ninguém, porque essa prerrogativa pertence a Deus. Entretanto, o próprio Deus, no Antigo Testamento, por diversas vezes, não somente autorizou, mas ordenou que o povo fizesse, que o povo fosse lá e matasse povos, nações, não é? Numa circunstância, um próprio profeta de Deus, o próprio profeta de Deus por nome Samuel, a quem Deus havia instruído: olha, diga a Saul que mate todos os amalequitas, destruam todos. Saul poupou alguns animais e poupou o rei. Quando Samuel foi fazer a visita, disse: por que você desobedeceu a Deus? Deus mandou você matar todo mundo? Não, eu matei. Não, mas e o rei ali? Porque, veja bem, o rei, né, a clemência e tudo mais, porque ele é o rei. Samuel foi lá com a espada e matou o rei. E cumpriu a ordem divina. A ordem divina era que se mate todos. Então a gente vai perceber que já neste assunto existe o mandamento, que mais tem que ver com o assassinato deliberado, não tem que ver com uma execução de juízo divino, por exemplo. Quando Deus manda matar, é uma execução do juízo de Deus. Deus disse: vá lá e mate. Então, se Deus está mandando, é a ordem de Deus, tá certo? É diferente de eu me levantar e, rapaz, não gostei de fulano. Ou como fez aquele descendente de Caim, não é? Olha, pisou aqui no meu pé e aí eu fui lá e matei. Então o sexto mandamento tem que ver com este aspecto, não é? Se fosse numa tradução bem literal, não assassinarás, não cometa um homicídio. Não vá lá matar por sua própria vontade, pelo seu próprio desejo. Esta é uma prerrogativa divina. E quando Deus der a ordem, ok, mas se Deus não deu a ordem, você não tem o direito de ir lá tirar a vida de alguém. Agora, existem pessoas que exercem funções de autoridade e estas pessoas, em alguma ocasião, precisam exercer esta autoridade, inclusive chegando ao ponto de tirar a vida de outro. E aí?
sobre esta questão. Por exemplo, os policiais. O que nós podemos dizer? Será que eles também estão descumprindo uma ordem divina? Será que um policial, no exercício do seu poder, no exercício da sua função, ele estaria descumprindo o sexto mandamento? Essa é uma pergunta interessante e nós vamos analisar até que ponto o sexto mandamento ele é desonrado, ele é desrespeitado, o sexto mandamento ele é transgredido, e se o trabalho de um policial infringe necessariamente este mandamento. Para isso nós vamos ler o texto que está em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1, nós temos um relato muito interessante que toca nesse assunto. E diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada. A espada era um instrumento de morte na época em que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui. Ele está falando da autoridade e ele mostra claramente que essa autoridade foi constituída por Deus. Desrespeitar esta autoridade não deve ser feito, porque aquela autoridade está ali para fazer o bem. Então, em que circunstâncias o apóstolo Paulo está falando que nós devemos obedecer à autoridade? Logicamente, que é enquanto esta autoridade não me obrigar a desobedecer uma ordem clara de Deus. O texto não está falando disso, tá? Antes que alguém já comece a interpretar equivocadamente. Ah, mas e se um policial mandar eu fazer uma coisa errada, se uma autoridade... Não, você não vai desobedecer, não vai ser desonesto, você não vai fazer algo errado porque a autoridade lhe mandou. Para isso, há uma outra passagem bíblica, conforme está no livro de Atos, onde o apóstolo Pedro diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso aqui é um assunto encerrado, tá? Aqui não se abre outras possibilidades. Obedecer a Deus acima de qualquer coisa e ponto. Agora, será que as autoridades constituídas realmente me obrigam a desobedecer a Deus? E quando isso não acontece? Por exemplo, as autoridades constituídas dizem que você deve andar em conformidade com a sociedade, que você não deve furtar nada que não lhe pertença, que você não deve agredir o seu próximo ou tirar a vida do seu próximo. Existem leis, existem regras que regem uma nação, um estado, uma cidade. E você, como cidadão, deve obedecer essas regras. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aqui não está tratando da questão religiosa, está falando do aspecto civil mesmo. Você é um cidadão e você deve obedecer às autoridades. Ponto. Se as autoridades lhe perseguirem por ser um cristão, vale a pena sofrer por Jesus. E o próprio apóstolo Paulo, que deu este conselho, que disse, olha, você deve obedecer às autoridades, ele mesmo foi perseguido por amar a Jesus, por professar a sua fé. Não é disso que o texto aqui está falando. O texto aqui está falando, como já mencionei, de assuntos voltados para o aspecto civil. Então, Paulo está dizendo assim, olha, se você anda certinho, a autoridade existe, o policial, não é? Porque ele fala aqui da espada, a espada era o soldado quem carregava, né? A autoridade quem carregava uma espada. Se você anda certo, se você faz o que é certo, você não tem que temer, porque os magistrados, os líderes, não é? Os policiais, não estão para o seu temor quando se faz o bem. Mas eles estão para o seu temor quando você faz o mal. Queres não temer a autoridade? Faze o bem. Agora, se você fizer o mal, e aí no verso 4 diz, entretanto, se fizeres o que é mal, teme, porque ele vai trazer a espada. Ele vai trazer a espada. Então, veja,
O policial, ele não deve sair, um policial que é cristão, que está ali para manter a ordem. A função do policial, a função do bombeiro, a função de qualquer pessoa que seja civil ou militar, né? A polícia civil, polícia militar, do exército, enfim, a função de qualquer um destes é manter a ordem, manter a paz, é ajudar o cidadão. É para isso que eles servem. Um policial, portanto, quando ele se levanta pela manhã para fazer o seu trabalho, se ele for um policial cristão, alguém que teme a Deus, ele não vai levantar pensando, eita, hoje eu vou matar aqui uns bandidos, hoje eu vou sair para matar umas pessoas. Não. Hoje eu vou sair para exercer o meu trabalho, hoje eu vou sair para proteger o cidadão, hoje eu vou sair para manter a ordem no local onde eu moro. Esse é o pensamento de um cristão. Agora, vem um indivíduo de lá fazendo coisas erradas. Vem assaltando, vem matando, vem causando dificuldades. O policial vai chegar para ele, vai fazer a abordagem. Aí esse indivíduo reage. E ele não reage com flores, ele reage com tiros. Aí Paulo diz assim, meu amigo, tema. Se fosse no contexto atual, a espada aqui seria, quem sabe, uma arma. Se você vai fazer o que é errado, se você vai assaltar, se você vai matar alguém, a autoridade vai usar a espada. Vai usar a sua arma contra você. E no exercício da sua função, o policial, ele é um ministro de Deus para fazer o bem. E nesse contexto, o que é fazer o bem? É proteger o cidadão de bem, é proteger a criança, é proteger aquela mulher grávida, é proteger aquele trabalhador que quer voltar para casa para encontrar os seus filhos. O policial, ele não deve se regozijar. Ai, que alegria. Estou falando de um policial cristão. Ele não deve ficar feliz por ter que praticar um ato desse tipo, sabe? Tive que tirar a vida de uma pessoa. O bom seria que aquela pessoa se convertesse, que abandonasse o seu mau caminho e procurasse fazer aquilo que é certo, que é honesto, que é digno. Mas se ele procura fazer aquilo que é errado, ele vai encontrar na pessoa do policial um ministro de Deus pronto para defender o inocente, a pessoa de bem. Agora, se no exercício do seu poder, se no exercício da sua função, um policial, por achar que ele tem uma arma, ele pode fazer justiça ao seu bel prazer e ele atropela alguns procedimentos que são procedimentos padrões para quem está nesta função, e ao invés de fazer a abordagem, por exemplo, ele já chega matando como se fosse um executor e não como uma pessoa que tentou chegar para, como eu disse, estabelecer a ordem e a paz e, enquanto for possível não tirar a vida, ele conseguir levar aquele indivíduo preso para que ele pague por suas ações, um bom policial fará isso. Ele vai tentar fazer a abordagem, vai tentar render aquele indivíduo e levá-lo à delegacia para que ele responda pelos seus crimes. Agora, naturalmente, se esse indivíduo reagir e atirar contra o policial não vai ficar mandando bilhetinhos para ele nem levantando florzinhas e entregando para ele. Se o indivíduo ele atira contra um policial, se ele está tentando tirar a vida da autoridade, esse ministro de Deus vai usar a sua autoridade, vai usar daquilo que ele tem, que seria a sua espada, né, a sua arma, e aquele indivíduo vai, infelizmente, perder a sua vida. E fazendo isso dentro de todo o processo, respeitando todo o processo, como disse, não chegando como executor já, não é? Mas se ele foi recebido dessa forma e não houve uma alternativa, apenas esta, então este policial ele não vai responder diante de Deus por ter transgredido o 6º mandamento. Apenas se ele fizer da maneira errada, naturalmente como nós já abordamos anteriormente. É claro que esse meu vídeo vai levantar muitos comentários, tanto para um lado quanto para o outro, né? Sempre vai ter aquele que vai dizer assim, bandido tem que matar mesmo, não pode ter dó não, já tem que chegar matando mesmo, porque o meliante, né, aquele indivíduo, ele vai fazer mal, então tem que morrer mesmo. Há outros que vão dizer assim, não pode matar ninguém, é paz e amor, e um policial não pode ser cristão porque vai estar transgredindo o 6º mandamento. Eu penso que o ponto de equilíbrio nos é bem apresentado por Paulo. E se tem alguém que foi perseguido por autoridades, foi Paulo. Mas ele foi perseguido porque estava fazendo o certo.
E nas circunstâncias em que Paulo foi perseguido, você também pode ser perseguido, não tem problema algum. Agora, em questões civis, não é? Furtos, como acredito que é o que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? De você estar fazendo coisas erradas no aspecto civil, não no aspecto religioso, então você poderá sofrer as consequências. E quem exercer essa autoridade não vai estar infringindo o sexto mandamento, porque o apóstolo Paulo chama de ministro de Deus para trazer a espada. Então, é isso. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo e que Deus abençoe. E se você tiver comentários aí favoráveis ou desfavoráveis, faça isso com respeito. Não xingue, não coloque comentários aí inapropriados, porque aí a gente vai ter que retirar, tá bom? Deus abençoe a todos, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.